Todos os programas realizados aqui têm alcançado realmente outras pessoas e essas pessoas estão vindo de alguma maneira, né? Estão chegando aqui e nós precisamos abraçar essas pessoas, dar as boas-vindas. Inclusive, eu quero dar boas-vindas ao pastor Jim. Eu acho que eu pronunciei correto. O pastor Jim vem de Colômbia, não? E sua esposa, ¿con su nombre? Blanca. A irmã Blanca e o pastor Jimmy vêm de Colômbia. Sejam muito bem-vindos aqui neste lugar. Que Deus pode seguir bendizendo a ti e a sua família e que nós outros podamos abraçá-lo assim que tiver uma oportunidade, dar as boas-vindas a eles, já? E que nós também possamos sentir bem aqui no nosso lugar de adoração. Ok. Vamos entrar então no tema nesta manhã. Bom, para entrar no tema, eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Se você tem uma Bíblia física, né? Deixa aberto o livro de Mateus. Se você não tem uma Bíblia fixa e física, você pode usar o celular. O importante é que todos nós possamos estar conectados com a palavra de Deus. De alguma maneira, conectados com a palavra de Deus. Eu tenho certeza absoluta. Qual a certeza que eu tenho? Que você tem uma Bíblia. Porque se você não tem ela física, você tem um celular. Não é verdade? Quem aqui não tem um celular? Eu não vou fazer a pergunta de novo porque eu vou errar, né? Todos nós temos um celular. Então você tem um seu celular, abre a Bíblia no seu celular, no livro de Mateus. Veja só, nós vamos falar de um tema importante aqui da Bíblia. E esse tema, ele está registrado nos 4 evangelhos. Nos 4 evangelhos. Se nós decorrer vamos começar na forma cronológica, da forma que foram colocados aqui os livros na Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas se a gente for usar a cronologia do tempo, nós teríamos que variar um pouco aqui dos textos, mas vamos seguir da forma que estamos aqui, que está na Bíblia. Então vamos começar com Mateus capítulo 28. Conta a história da ressurreição de Jesus. E eu gostaria que você pudesse prestar bem atenção em alguns detalhes. Eu vou especificar esses detalhes, nós vamos seguindo aqui o estudo, tá certo? Especificando então a cada detalhe do tema desta manhã. Porém, preciso também dizer de que todas as partes do Evangelho, né, principalmente essa história, começa dizendo 2 pontos principais. Vamos lá, então, começar na leitura. Mateus, capítulo 28, versículo 1. Mateus, capítulo 28, versículo 1. Diz assim: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Ok, ponto. Bom, vamos ver o que Mateus está nos explicando a respeito desse episódio que aconteceu na ressurreição de Jesus. Veja só, alguns dos evangelistas dão detalhes diferentes dos outros. Uns enfoca mais uma coisa, o outro foca mais outra coisa. Isso é porque cada evangelista tem um objetivo ao escrever a história, né? Quem é que ele quer alcançar? Ele quer comunicar a quem? Né? De qual é a forma que ele quer explicar, né, esta história? Então, Mateus, como era um evangelista que queria escrever mais para os gentios da sua época, então ele usou esta linguagem. E nós vamos entender qual foi a linguagem
que Mateus usou aqui. Então, vamos voltar a ler o versículo 1. No findar do sábado, veja a expressão de Mateus. Ele diz, ao findar do sábado. Ao findar do sábado está começando que dia? Ao findar do sábado está começando que dia? Domingo. E domingo é que dia da semana? Quero que vocês participem comigo, para a gente poder entender. Ao findar do sábado, Mateus usa essa expressão. E ele está dizendo, ao iniciar o primeiro dia da semana, né? Ao iniciar o primeiro dia da semana. Então, ele diz, aí ele continua aqui, né? Em versículo 2. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu, a minha Bíblia está arriscada aqui, não estou vendo removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Versículo 2. Então, veja como Mateus explica esta questão. Podemos avançar um pouquinho também e vamos ver como que Lucas fala desse episódio. Podemos avançar então para... Eu estou querendo falar Lucas de uma vez, mas vamos usando a cronologia que está aqui na Bíblia, a sequência, né? Vamos para Marcos. Livro de Marcos, no capítulo 16. Pode abrir aí. O livro de Marcos, no capítulo 16. Livro de Marcos, capítulo 16. Encontraram? Marcos, capítulo 16. Marcos está contando a mesma história. Se formos usar os livros os quais foram escritos, primeiro nós teríamos que usar o livro de Marcos. Mas Marcos tinha um outro foco ao mostrar o primeiro versículo dessa história. Ele diz assim, passando o sábado, olha a expressão que Marcos usa, passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Embalsamar quem? A Jesus, embalsamá-lo. Agora Marcos está dando ênfase aqui em algumas questões. Diz, ao passado sábado, todos eles vão dizer praticamente a mesma coisa, que já tinha passado o sábado. E Marcos aqui dá referência a Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. Né? Marcos aqui está falando de quantas pessoas? Vamos ver aqui. Maria Madalena, uma. Maria, que ele não fala quem era essa Maria. E ele continua. Maria, mãe de Tiago e Salomé. 3 pessoas. Né? Vamos voltar lá em Mateus. Vamos voltar em Mateus 28. Vamos voltar em Mateus 28. Ok, voltamos em Mateus 28 e ele diz assim, ao passar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, aí ele fala, Maria, Madalena e quem mais? E a outra Maria. E agora ele não explica quem era essa Maria, entende? Ele diz, e Maria foram ver o sepulcro. Mateus se detém em dizer somente essas 2 pessoas, Maria Madalena e a outra Maria. Ok? Se a gente for analisar aqui, Lucas dá mais uns detalhes, né? Um pouco mais de riqueza de detalhes nessa história. E ele diz 3 pessoas, né? Ele diz 3 pessoas. E ele enfatiza, então, Maria, Madalena, Maria o quê? Mãe de Tiago e Salomé. Ele deixa bem claro essas 3 pessoas. Por que eles estão especificando essas pessoas? Eu gostaria que você prestasse atenção no nome de Maria Madalena. Ok? Mateus falou de Maria Madalena, não falou? Marcos também falou, não falou? Ok. Então vamos para Lucas agora.
Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Quem tem a sua Bíblia aí, acompanha conosco. Vamos lá. Lucas capítulo 24 diz assim: mas no primeiro dia da semana, aí os outros disseram o seguinte, ao findar do sábado, foi? Mateus e Marcos. E Lucas aqui agora ele já avança e diz, no primeiro dia da semana, ele continua, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que havia preparado. Ele termina o primeiro versículo aqui assim, foram elas, só que ele não deixa claro quem eram elas aqui no início. Ele diz assim, foram elas, alta madrugada, foram elas levando os aromas para embalsamar, né? Quem? O corpo de Cristo. Ok. Aí se você for comigo agora, um pouco mais na frente aí, no versículo 10 de Lucas capítulo 24, versículo 10, ele diz assim, agora ele explica, depois dele ter falado muitas coisas a respeito da ressurreição de Jesus, né? Ele explica aqui quem eram essas pessoas. E ele diz, eram Maria Madalena, ele de novo enfatiza Maria Madalena, por isso que eu falei, preste atenção nessa mulher aqui. Eram elas, Maria Madalena, aí ele acrescenta, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas. Ok, Lucas acrescenta uma pessoa, das pessoas que os outros falaram, né, de que Lucas pelo menos falou, mas só que ele diz assim, e as outras? Significa que tinha outras pessoas, que era um grupo de mulheres que foram ao sepulcro de Cristo para embalsamar o corpo dele ali. Alta madrugada, né, ao iniciar o primeiro dia da semana, porque eles tinham realmente cumprido com o mandamento de guardar o santo dia do Senhor, o sábado. Então, depois de ter passado o sábado, no primeiro dia da semana, elas prepararam os aromas, né, para embalsamar o corpo de Cristo. E Lucas, então, explica quem eram essas pessoas aqui. Lucas explica e diz, e as outras que com elas estavam. Era um grupo de mulheres, aqui a gente pode entender. Então, era um grupo de mulheres que estavam preocupadas, mas para embalsamar o corpo de Cristo, elas esperaram terminar, né? Elas esperaram terminar o sábado, prepararam aromas e de madrugada elas foram ao sepulcro para embalsamar o corpo de Cristo. Cristo foi colocado lá, né, no sepulcro e deveria ser embalsamado para que o corpo pudesse permanecer por mais tempo ali. Ok. Interessante que elas foram ao sepulcro preocupadas com uma coisa. Elas foram preocupadas porque elas não sabiam exatamente quem poderia remover a pedra que estava tampando a entrada do túmulo. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui agora. Eu vou dar uma pausa aqui porque eu estou preocupado com uma coisa. Vocês que são hispanos, todos estão recebendo a tradução? Sim? Ou vocês, às vezes, não necessitam de tradução, por isso não tem? Vocês dois eu sei que não precisa. Alguém mais? Ok. Quem precisar, por favor, nossos irmãos lá em cima têm o aparelhinho aí para ajudar. Ok? Ou vocês quiserem também, eu posso repetir o sermão tudo em espanhol, depois que eu terminar em português. Ok? Muito bem. Então, fica à vontade, tá? Se vocês não estiverem entendendo, pode procurar os diáconos. E falar nisso, vou abrir um parênteses aqui no sermão. Falar nisso, nós temos que parabenizar os diáconos da igreja. Hoje é dia do diácono, comemora o dia do diácono. Tá certo? Parabéns a vocês que exercem essa função tão nobre na igreja de Deus. Muito bem.
Vamos voltar aqui. Lucas continua, não? Lucas continua falando e explicando quem eram essas pessoas. Esse grupo de mulheres foram embalsamar o corpo de Cristo. Estavam elas ali preocupadas o quê? Quem poderia remover a pedra? Quem poderia remover a pedra? A pedra era uma pedra muito pesada, que era colocado na entrada do túmulo, e essa pedra, além de ser pesada, eles faziam uma vala no início, na porta do túmulo, para dificultar mais ainda, né, a retirada dessa pedra, e ali pudesse ficar selado, então, o lugar onde fora colocado o corpo de Cristo. Mas vamos avançar aqui. Nós falamos de Mateus, né? Lemos o que Mateus fala, lemos também o que Marcos falou, lemos o que Lucas falou, mas agora vamos para o livro de João. Falta o João, né? Vamos lá para João capítulo 20. João capítulo 20. Pode abrir a sua Bíblia aí, no livro de João, no capítulo 20. Ok? Encontraram? João capítulo 20. Vamos começar a ler o primeiro versículo. Vamos começando dizendo o seguinte: no primeiro dia da semana, aí João já começa. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Bom, aqui João deixa mais claro alguns detalhes aqui. Ele diz, no primeiro dia da semana, né? No primeiro dia da semana, e ele novamente enfatiza esta mulher. Como é o nome dela? Maria Madalena. Ele enfatiza novamente, diz, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. No primeiro versículo aqui que nós lemos do livro de João, nós entendemos que João não falou das outras mulheres, mas ele se preocupou em dizer que Maria Madalena estava lá, né? E ele diz, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Ok. E ele continua, vamos lendo aqui o versículo 2, que diz assim, então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe, tiraram a pedra do sepulcro, e o Senhor não estava lá, e não sabemos onde colocaram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa. Correu mais depressa do que Pedro, né? E chegou primeiro no sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho que havia colocado ali. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. E ele também viu os lençóis. E o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro no sepulcro, e viu e creu. Versículo 9. Pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele entre os mortos, e voltarem os discípulos outra vez para casa. Agora, eu terminei de ler toda essa perícopa, que nós chamamos de perícopa aqui, do livro de João, no capítulo 20, para a gente poder entrar nesses detalhes aqui. Veja só. Então, o que aconteceu foi que Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé e a outra Maria foram ao sepulcro. Lucas disse que havia também outras mulheres. Então, podemos entender que foi um grupo de mulheres ao sepulcro para embalsamar o corpo de Cristo. Ok. Elas estavam indo e preocupadas porque elas não tinham quem poderia remover a pedra, que era muito pesada. Mas ao chegar lá, elas de longe já avistou que a pedra não estava no mesmo lugar, que alguém havia removido a pedra.
Então elas pensaram o seguinte: quem foi que removeu aquela pedra? A pedra é muito pesada. Deve ser um grupo de homens fortes que removeu aquela pedra. A pedra não está no mesmo lugar. Então, o que aconteceu? O que aconteceu que aquela pedra não está no mesmo lugar? Mas elas chegaram e olharam e perceberam que o corpo de Jesus não estava no sepulcro. Elas perceberam isso. E elas então, a Bíblia diz que elas voltaram para onde? Para uma casa onde estavam todos reunidos. E quando elas voltaram, elas contaram aos discípulos que estavam ali. E 2 dos discípulos saíram imediatamente para conferir o que havia acontecido, o que elas estavam contando. Mas o corpo do mestre não está lá. Não está lá. O corpo de Jesus não está lá. Então, vamos lá para ver, para verificar o que aconteceu. E foram rapidamente ao sepulcro. A Bíblia diz, segundo o relato de João, que 2 dos discípulos foram. E um que era mais rápido, talvez era mais novo, mais forte, mas tinha mais vigor físico, saiu correndo e passou na frente de Pedro, e foi. Né? E quando chegou lá, abaixou para olhar dentro do túmulo, realmente o corpo não estava. O que eles viram lá dentro? O que eles viram lá dentro? Os lençóis que estavam envolto o corpo de Cristo. E ele dá algum detalhe, ele diz que os lençóis que estavam na cabeça estavam em lugares à parte. E eles então perceberam, depois Pedro entrou e disse, realmente os lençóis estão aqui, mas o corpo do mestre não está. E agora, veja só, eles retornaram para casa. Você acha que eles retornaram felizes? Eles retornaram decepcionados, tristes e amargurados. Eles retornaram decepcionados. Primeiro, a gente entende isso, que eles voltaram porque eles andaram durante todo o tempo com Jesus, aprenderam de Jesus, viveram com Jesus, compartilharam histórias e tantas outras coisas com Jesus, aprenderam muito do Messias e eles esperavam que o Messias pudesse resgatá-lo daquele jugo romano e a resgatá-lo da situação que eles viviam. E os discípulos, então, voltaram tristes, decepcionados, amargurados, porque mataram o nosso mestre. Levaram o nosso mestre e colocaram no sepulcro. E agora, até o próprio corpo do nosso mestre já não podemos encontrar. Que tristeza para os discípulos. Que decepção. E eles então, tão decepcionados, tristes e amargurados, a Bíblia nos enfatiza de que eles voltaram praticamente para suas atividades antigas. Voltaram ao que era pescador, voltaram a pescar. Parece assim, aquela história tão linda que estava sendo contada, que nós fizemos parte, de Jesus fazendo os milagres, de Jesus transformando os pães, de Jesus curando as pessoas, de Jesus mostrando o amor de Deus, de Jesus andando, aquela multidão que andava com Jesus, agora acabou tudo, cessou, não tem mais nada disso. Porque Jesus morreu, foi levado, colocado no sepulcro, e agora a gente chega e não vê o corpo de Cristo. Até o próprio corpo deles levaram. Acabou tudo, não tem mais nada. Não tem mais nada. Então vamos voltar a pescar. Assim pensaram eles. Vamos voltar a pescar. É o que nós sabemos fazer. Voltaram eles a pescar. Voltaram eles a pescar. Tristes, decepcionados e amargurados. Mas, vamos ler no versículo 11. João, capítulo 20, versículo 11. Olha o que está escrito aqui. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, estando
onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde pusera. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntando-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele, o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes daqui, dize-nos onde o puseste e eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Respondendo-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com seus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando os discípulos, viu o Senhor e contava que lhes dissera estas coisas. Então, veja só, a história não termina aqui. A história não termina uma história triste, decepcionada e amargurada. A história não termina. João começa então no versículo 11 explicar o que havia acontecido. E então João mostra que Maria Madalena permaneceu ali naquele lugar, diante do sepulcro, chorando e clamando, porque ela queria ver Jesus. Maria, diferente das outras pessoas, ela não saiu daquele lugar, ela permaneceu ali. E eu imagino Maria sentada em algum determinado lugar. Eu vou sentar aqui para vocês imaginarem uma coisa. Maria sentada e olhando para dentro do túmulo, dizendo: cadê o meu mestre? Cadê o meu mestre? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Eu vim aqui para ter um encontro com Jesus. Eu vim aqui para poder ter um encontro com o meu mestre, seja ele vivo ou morto, mas eu vim aqui para encontrar Jesus. Cadê o meu mestre? Cadê o meu mestre? Eu não vou sair daqui enquanto não tiver um encontro com o meu mestre. E ela pensando assim, chorando, e de repente Jesus aparece a ela e diz: Maria. E ela, voltando os olhos para trás, disse: por favor, se sabes onde colocaste o corpo do meu mestre, de Jesus, diga-me, eu vou lá, porque eu vim aqui para encontrar o meu mestre. E eu faço uma pergunta: o que você veio fazer aqui hoje? Você que está sentado aí, eu que estou aqui, o que nós viemos fazer aqui hoje? Não, responde para você mesmo, no seu coração, dizendo para Deus: Senhor, eu vim aqui para fazer tal coisa. O que você veio fazer aqui hoje? Maria Madalena, ela foi lá naquele sepulcro para ter um encontro com o Mestre, Jesus. Maria Madalena não foi lá para simplesmente embalsamar o corpo de Cristo. Ela foi lá para ter um encontro pessoal com Jesus. E não importa se ele estava vivo ou morto, ela queria encontrar Jesus. Eu não sei o que você veio fazer aqui hoje. Que motivo que te tirou da sua cama num dia chuvoso para trazer você a esse lugar? Mas eu tenho certeza de uma coisa: você não vai sair daqui triste, decepcionado e amargurado. Você não tem direito de sair daqui triste, decepcionado e amargurado, porque Jesus levantou você da cama hoje para você vir nesse lugar para ter um encontro especial com Ele. Você veio aqui para ter um encontro com Jesus e Ele está aqui de braços abertos para te receber. Ele vive, Ele ressuscitou, Ele está aqui.
Meus queridos, Maria Madalena não foi como os discípulos que disse, não, acabou tudo. Vamos voltar a pescar. Sabe o que eu digo que eles voltaram a pescar? Porque depois que Jesus apareceu a Maria Madalena ali diante do sepulcro, Maria saiu para contar aos discípulos, mas quando chegaram na casa onde estavam reunidos, eles não estavam. E depois de ter passado alguns dias, Jesus aparece lá na beira da praia com os discípulos. Foi quando Jesus chamou a atenção de Pedro e disse, Pedro, tu me amas? Jesus estava lá na beira da praia e os discípulos estavam pescando, e os discípulos voltaram, e eles comeram alguns peixes ali, e Jesus então chamou a atenção de Pedro e disse, Pedro, tu me amas? Entende isso? Por isso que eu digo que os discípulos voltaram a pescar. A Bíblia nos faz esse relato, a Bíblia nos conta esse episódio, e interessante é que nós que estamos aqui hoje, talvez os anciãos poderiam responder a minha pergunta dizendo, não, eu vim aqui porque eu sou ancião, eu tenho que organizar o culto, eu tenho que organizar as atividades da igreja, eu tenho que fazer o meu papel de ancião. Ok, está certo. Talvez os diáconos, como eu elogiei os diáconos e dei parabéns para os diáconos aqui hoje, talvez você também veio aqui hoje pensando nisso. Eu sou diácono, eu tenho que organizar a retirada das ofertas, eu tenho que organizar, ver como que está o ambiente, cuidar talvez dos carros, cuidar de... né? Eu vim aqui hoje para isso. E também não está errado. Mas talvez vocês que são parte da música... E diz o seguinte, não, eu vim aqui hoje para poder pegar um microfone, cantar aqui e louvar, tocar os instrumentos. Eu vim aqui hoje para isso. E se você me pergunta se está certo ou errado, eu digo que você está certo. E se talvez você pode dizer, não, eu vim aqui porque de repente eu senti vontade de vir e vim e estou aqui. Ok, não está errado também. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa nesta manhã, é que de tudo isso que vocês fizeram, estão tudo certo, mas vocês não têm direito de sair daqui sem ter o objetivo principal que vocês vieram aqui hoje, ter um encontro com Jesus. Nós viemos aqui para ter um encontro com Jesus. Se isso não for a realidade da nossa vida, nada que nós viemos fazer aqui vale a pena. Nada que nós viemos fazer aqui e fizemos, cantamos, louvamos, estudamos, falamos, organizamos, nada vale a pena se nós não viemos aqui hoje para ter um encontro especial com Jesus. O nosso foco de vir na igreja de Deus, a cada sábado, a cada reunião, é ter um encontro com Jesus. Saiba disso, quando você sair da sua casa, todos os dias, com direção a esse lugar, você tem que colocar na cabeça, eu vou encontrar com Jesus. Quando você colocar os pés nessas portas, você tem que colocar na sua cabeça, eu estou entrando para ter um encontro com Jesus. Ah, pastor, preste atenção. Os lençóis que estavam envoltos no corpo de Cristo não é suficiente para mim. Os lençóis que estavam ali dentro do túmulo não é suficiente. Eu quero ter um encontro especial com Jesus. É Ele que é o importante. Não é Ele que é o importante. E que Deus nos abençoe nesta manhã. Que nós realmente possamos sair daqui, não tristes, decepcionados e amargurados, mas felizes, assim como Maria Madalena saiu feliz e regozijante, porque foi a primeira pessoa que encontrou Jesus depois de ressuscitado. Que nós também possamos ter esse privilégio de encontrar Jesus a cada dia, a cada sábado, nesse lugar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, em nome do nosso Mestre e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos sair cantando, então? Vamos colocar em pé?
Vamos cantar a música Ele Exaltado. Vamos sair louvando e engrandecendo o nome de Deus essa manhã. Assim como o pastor falou, que devemos ter o nosso encontro com Cristo, vamos também agradecer e exaltar o nome dele. Foi para isso que nós também viemos essa manhã. Ele é exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, sempre exaltado seu nome. Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Oremos. Soberano Deus, ó Pai, que bom, Senhor Deus, porque o Senhor nos conta cada história maravilhosa. E essa história de Maria Madalena, Senhor Deus, nos motiva cada dia a poder ter as nossas responsabilidades, mas ter um encontro especial contigo. Que bom, Senhor Deus, que Maria Madalena viu o Senhor ressuscitado. Que bom, Senhor Deus, que o Senhor deu tanta esperança e alerta e tanta coisas maravilhosas para as pessoas poderem acreditar na tua ressurreição. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Estamos aqui, Senhor Deus, porque acreditamos no teu poder. Acreditamos no poder do Espírito Santo para transformar a nossa vida naquilo que o Senhor deseja que somos. E é por isso que nós viemos, por isso que nós oramos, é por isso que nós estudamos a Tua Palavra, é por isso que nós oramos, é por isso, Senhor Deus, que nós fazemos tudo, porque queremos realmente estar perfeitos quando o Senhor voltar nas nuvens do céu para ir contigo para o céu. Abençoa esta igreja, abençoa, Senhor Deus, a liderança dessa igreja, abençoa as pessoas que fazem parte da música, abençoa as pessoas, Senhor Deus, que cuidam de cada detalhe da organização dessa igreja. Que possamos ter a certeza, Pai, que nós estamos no caminho certo, que nós estamos, Senhor Deus, no rumo certo, e que em breve Jesus vai voltar e vai nos encontrar. Ó Senhor Deus, almejamos que esse dia logo possa acontecer, mas cada um de nós possamos ter uma estrela na nossa coroa, porque nós queremos trazer mais pessoas, porque nós queremos animar essas outras pessoas a participar conosco desse grande evento que será a volta de Jesus. Pedimos, Senhor Deus, poder para isso. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém.